Existem dois tipos de trader, os que operam tendência e os que perdem dinheiro. Pode me chamar de radical, isso não vai mudar o fato de que operar reversão ou lateralidade tende a ser mais difícil do que simplesmente se posicionar a favor de uma tendência de alta ou de baixa. Nesse vídeo eu vou te mostrar como entrar numa tendência, como posicionar o stop corretamente, de modo a proteger ganhos e minimizar perdas financeiras. E por fim, como saber a hora de botar o lucro no bolso. Cadê o alvo da tua operação, meu filho? Ou você é um desses malucos que entra no mercado sem ter um objetivo definido. Aí é melhor ir para Las Vegas. As pessoas esquecem que um trader técnico faz entrada técnica, posiciona o stop tecnicamente e realiza em pontos técnicos. Tô cansado de ver por aí o pessoal esquecendo que o alvo também tem que ser técnico. Se eu fecho minha posição comprada e o mercado continua subindo que nem um foguete, então eu não fechei minha operação numa resistência relevante para o mercado. Deixei dinheiro na mesa de bobeira. Então chegou a hora de você saber operar tendência tecnicamente. Vamos nessa! No primeiro capítulo do livro Análise Técnica Explicada, a análise técnica é definida como a arte de identificar mudanças de tendência numa fase inicial e para manter um investimento ou a postura de negociação até que o peso da evidência indique que a tendência reverteu. Ou seja, a gente vai estar olhando para o gráfico, tentando identificar através do preço, do volume, de outros indicadores, se a tendência ela vai continuar ou se ela está prestes a reverter ou se o preço vai consolidar. Vamos lembrar que a gente tem três tendências importantes. A gente vai ter a tendência primária, a gente vai ter a tendência intermediária e tendências de curto prazo. Só que eu vou simplificar aqui a questão, né? Porque eu já tive milhares de alunos e eu descobri que existe uma forma mais fácil das pessoas assimilarem, que é pensar em termos de duas tendências. A do tempo gráfico que você está operando e a do tempo gráfico maior. Se você pensar em termos de duas tendências, já é meio caminho andado. Você não precisa necessariamente de 3 tempos gráficos e você não precisa necessariamente estar olhando em duas telas com a tela dividida ao meio esses tempos. Você pode focar no tempo que você está operando. De vez em quando você troca ali para o tempo maior só para se situar, para você ter uma noção do contexto. Tem gente que nem isso vai fazer, não vai nem trocar o tempo gráfico, porque ela vai usar média móvel para mostrar para ela onde está o tempo maior. Então a gente já vai falar dessa questão. Outro ponto importante de ser lembrado é que quanto mais longo o intervalo de tempo de uma tendência, mais fácil identificá-la. O que eu quero dizer com isso? Então, eu vou para o gráfico agora. Então a gente está aqui no gráfico semanal. Vocês podem perceber que essa tendência, ela começou de fato desde o dia ali 27 de abril de 2020 e até agora a gente está numa tendência de alta. A gente está há quase um ano numa tendência de alta. Então aqui a gente teve um sinal, né, que essa tendência de alta tinha começado. Pode ser o quê? Pode ser o preço se mantendo acima da média de 20 e, é claro, o volume confirmando a tendência. Muito importante assistir depois o meu vídeo Price Action com volume e as 3 leis de Wyckoff. Então o preço ele veio para cima da média móvel de 20, aritmética, tá? Ou simples, e ele se manteve aqui desde então. Uma pessoa que está usando como referência de tendência a média de 20, ela teve aqui o sinal dela há quase um ano atrás e ela está posicionada desde então nesse ativo. Agora, imagina que a gente vai entrar no gráfico de 5 minutos. Olha o que acontece. Beleza, se eu voltar aqui para o início do gráfico, é a mesma situação. A gente passou para cima da média de 20 com volume, a gente fez um pullback com volume decrescente, pô, perfeito então. A gente está se mantendo acima da média, mas percebe aqui, a gente passa para baixo da média, a gente vem aqui e deixa aqui um topo mais baixo que o topo anterior. Esse fundo é perdido e aí a pessoa poderia ter fechado a compra ou poderia estar trabalhando na venda e aí depois volta para cima. O preço é ela, pô, beleza, então é tendência de alta. E aí passa para baixo, a gente tem um fechamento abaixo, né? 2 fechamentos aqui abaixo. E aí depois se mantém acima da média, passa para baixo, passa para cima. Percebe como é muito mais difícil no gráfico de 5 minutos do que no gráfico semanal. Então aproveita até para deixar aqui uma mensagem. As pessoas são muito 8 ou 80. Elas ficam ali alguns meses tentando day trade e aí desiste, perdeu todo o dinheiro, ela larga e nunca mais quer saber disso, fica falando mal de bolsa de valores, mal do day trade. Só que, gente, não precisa ser assim. Se você não conseguiu obter sucesso operando tempos gráficos menores, é só subir o tempo gráfico, é simples assim. Você subir o tempo gráfico, você vai ter muito menos ruído. Lembra que no gráfico semanal, deixa eu voltar aqui para o gráfico semanal, a gente está na tendência há um ano. A gente não teve o preço passando para baixo da média de 20, a gente
gente não teve topos e fundos descendentes. Então, eu começo essa aula deixando clara essa questão. Você não precisa desistir da análise técnica, você não precisa desistir de operar mercado. Você pode simplesmente subir o tempo gráfico. Quanto mais alto for o tempo gráfico, né, quanto maior for o tempo gráfico, menos ruído você vai ter e mais fácil vai ser de identificar a tendência. Então, vamos voltar para o quadro negro. Então, aqui no quadro, a gente vai ver o seguinte: o preço puxa para cima e ele corrige. Puxa para cima e corrige. Puxa para cima e corrige. Por que o preço corrige? A gente está falando aqui, gente, de oferta e demanda. Então, a demanda tá ali alta. O preço vem subindo, subindo, subindo. Chega um ponto, isso é psicologia humana, que o pessoal que comprou aqui embaixo, eles querem realizar o lucro. Eles estão vendo ali, pô, mas esse negócio já dobrou ali o meu capital, fiz 100%, pô, eu quero realizar. Então chega um ponto que eles querem realizar. E tem o pessoal que está sempre, né, trabalhando contra a tendência. Eles tendem a perder dinheiro, eles ficam desesperados para entrar vendido. Então você soma essa força do pessoal que quer realizar o lucro com o pessoal que quer entrar vendido, por qualquer motivo que seja. Então o preço ele passa por uma correção. Então você nunca vai ver um gráfico só de candle verde. Você nunca vai ver um gráfico só de candle vermelho. Há 3 anos do gráfico só tem candle verde. Isso não existe. Por que isso não existe? É por isso. Porque chega um ponto que o preço subiu tanto que o pessoal quer realizar lucro. Então, é muito importante saber que o preço ele vai passar por correções. Então, quando a gente quer trabalhar a tendência, a gente não vai ficar afobado por causa de uma mera correção. A gente já sabe que é da natureza do preço, né, das oscilações ali do preço, que o preço passe por correções. Ele não vai subir em linha reta nem descer em linha reta. Então, beleza. Com essa informação em mãos, você já não vai mais ser um desses caras que primeiro candle vermelho já fecha a compra. Não, o candle vermelho, na verdade, ele deve ser comemorado pelo cara que está comprado. Aí você fala, que isso, mas tu é maluco? Não, é porque o candle vermelho, ele geralmente, se ele for acompanhado por volume baixo, ele vai estar ali te dando um ponto para você reposicionar o seu stop e proteger a operação. Então, vamos aqui do zero, né? Deixa eu voltar um pouco, talvez eu esteja indo muito rápido. Uma tendência de alta é constituída de topos e fundos ascendentes. Como assim topos e fundos? Então, é isso. Quando o preço está subindo, 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 uma hora vai ter uma correção. Quando esse topo for rompido, a gente tem a continuação dessa tendência. Mas quando a gente deixa um fundo, é quando a gente tem um ponto de retorno. Se quiser entender isso mesmo a nível assim profissional, se você quiser ler um livro disso, é o do Márcio Noronha. Não tem outro livro que vai te ensinar ponto de retorno melhor do que o livro É Só Isso, do Márcio Noronha, beleza? Eu fiz uma resenha desse livro em vídeo, tá disponível lá no canal do Márcio Noronha. Então, a gente vai estar buscando se posicionar a favor da tendência do tempo maior. O que isso quer dizer? O preço puxou, corrigiu. A gente já entendeu que se eu entrar aqui dentro, né? Vamos dizer que a gente estava aqui olhando o gráfico de 1 hora. Então, se eu botar nos 5 minutos, a gente vai ver o quê? Topos e fundos descendentes. O que é topos e fundos descendentes? É uma tendência de baixa. Só que é claro que no 1 hora a gente está numa tendência de alta. Ele puxou, corrigiu, isso daqui é só um pullback, é só uma correção, uma retração. Então, eu vou estar enxergando topos e fundos descendentes no tempo gráfico menor, que é o tempo gráfico que eu estou operando, é o tempo gráfico menor. Eu vou estar enxergando topos e fundos descendentes. E eu vou chegar à conclusão, pô, é uma tendência de baixa. Mas como eu estou atento ao tempo maior, eu vou estar vendo o quê? Que apesar de ser uma tendência de baixa no gráfico de 5 minutos, isso é apenas um pullback do tempo gráfico maior. E o que isso importa? Isso importa que eu vou estar buscando ali um pivô de alta no gráfico de 5 minutos, bem no ponto em que o tempo gráfico maior já corrigiu. E aonde vão ser esses pontos? Então, vão ser em retrações de Fibonacci, mas eu quero tornar essa aula um pouco mais acessível para todo mundo. Eu tenho já vídeo de Fibonacci, quem quiser assistir, vai lá depois dessa aula. Então, eu vou estar buscando entrar a favor do tempo gráfico maior e buscando a condição ali de compra para eu entrar no tempo gráfico que eu estou operando. Então é assim que a gente vai estar buscando trabalhar a tendência olhando 2 tempos gráficos. Então vamos voltar para esse gráfico aqui. Então, pessoal, nesse tempo gráfico, a gente já percebeu que a média móvel, ó, vou tirar a média móvel. E
Então, ó, tirei a média móvel de 20. Percebe como fica assim? Fica um pouco mais solto, né? A nossa leitura aqui do preço, a gente meio que perde uma referência. Então, voltando aqui com a nossa média, ela traz uma referência de tendência, ela suaviza. Então, o preço aqui, ele vai deixar ruído, né? Ele começa a cair aqui, ele sobe, ele começa a cair. A gente fica, né, um pouco apreensivo quando a gente não tem uma média móvel. Quando a gente tem uma média móvel, esses ruídos aqui, essas correções que o preço passa, elas estão acima da média de 20. Então, a gente sabe que a nossa tendência, ela continua. Então, a primeira dica, né, é você que vai operar a tendência, tá sempre atento à média móvel de 20 aritmética. É evidente pro pessoal que gosta de trabalhar com robô que essa média ela vai ser ajustada. Então, a cada 2 semanas você vai refazer o backtest e o backtest vai falar, olha, agora em vez da média de 20, é interessante você usar a média de 18. Inclusive, eu tô aí desenvolvendo um robô de tendência, né? Já tem o robô de Napoli, eu tô agora desenvolvendo um outro robô aí. Então, é o seguinte, a média de 20 aqui ficou muito afastada do preço, tá muito descolada aqui do preço. Então eu posso vir e adicionar aqui nos indicadores uma média mais lenta. Então eu vou botar a média de 8. A média de 8 combina bem com a média de 20 períodos, tá? Isso daí eu aprendi com Oliver Velez. Então, olha só como o preço vem aqui. Olha só, muito mais rente a média. Olha só, aqui ele toca na média, ó, e ele já sobe. Aqui ele vem pertinho da média. Aqui, ó, ele tá se segurando na média. No momento que eu tô gravando, faltam 2 dias para fechar esse candle, mas ele tá se segurando na média. Então a média de 8, ela tá representando melhor essa tendência nesse momento aqui do que a média de 20. E nesse aqui também, ó. Percebe? Puxa, corrige, puxa, corrige, puxa, corrige. Evite ao máximo trabalhar contra a média de 8 e também evite trabalhar contra a média de 20. Mas, Caio, e a questão dos 2 tempos gráficos? Aí a gente tá olhando só um tempo gráfico. É aí que tá. Essa que é a sacada. É quando você percebe que você pode vir aqui, nessa média aqui, ó. Você pode vir aqui e você pode configurar ela em 200 períodos. Isso vai estar te trazendo uma referência do tempo maior. Então percebe aqui como a média de 200, ela tá segurando aqui o preço. Aqui nesse momento, né, passou para baixo dela, mas depois o preço rapidamente retoma ali e vai para cima da nossa média. Então, a média de 200, ela te traz uma referência de um tempo acima do tempo que você estiver olhando, qualquer que seja ele. Então, se eu entrar aqui no gráfico de 1 hora, ó, no gráfico de 1 hora, a gente percebe o quê? O preço deixou pivô aqui de baixa, começou numa tendência de baixa, aí você fala, pô, mas estava subindo ali no gráfico semanal e agora no gráfico de 1 hora tá caindo. 1 hora e o semanal estão muito distantes. Eu estaria atento ao diário. Então, olha só, no gráfico diário, a gente tem aqui essa média. Se eu trabalhar sempre acima da média de 20 e de 200, eu já vou estar fazendo um certo alinhamento de fractais, de tempo gráfico maior e tempo gráfico menor, sem precisar ficar trocando de tempo. Então, é para isso que o pessoal vai estar usando a média de 200, para você ter essa referência. Então, no gráfico diário, percebe? Já é muito mais ruído do que no semanal. Em vários momentos aqui, ó, preço abaixo da média, ó, preço abaixo da média, topos e fundos descendentes. Então, é muito importante, eu acho que assim, o principal dessa aula aqui, que eu decidi, né, é dar ênfase nessa questão. O pessoal me manda mensagem, pô, quebrei a conta, pô, vou desistir. Como assim desistir? Desistir dos 5 minutos, desistir de operar o 1 minuto, né? Não existe desistir completamente, você pode ir até pro gráfico mensal. No gráfico mensal, a gente está comprado nesse mercado, tá? Aqui, ó, 2015, a gente está comprado. Se eu estou usando como referência a média de 20, aqui eu poderia fechar a operação, fechar minha compra. E aí depois eu voltava. Eventualmente você vai ter um stop, vai ter um ruído, mas aí depois você volta para a tendência e fica lá um ano, ó, um ano. 1º de março aqui, e eu tô gravando isso aqui é 26 de março. Então mais de um ano, ó, mais de um ano, se mantendo acima da média, tá? Então eu vou frisar nesse ponto mesmo, nesse vídeo. Não existe desistir, existe você falar, chega de operar 5 minutos do mini dólar. E aí você vai fazer o quê? Ah, vou operar o gráfico diário, vou operar o gráfico semanal de ações. Recapitulando, a gente vai precisar sempre, quando a gente vai operar tendência, estar focado em topos e fundos ascendentes. A gente vai estar focado se eu já corrigi no tempo maior e tô retomando a tendência no tempo maior. E a gente vai estar focado no quê? No pivô
de alta e pivô de baixa. Porque esse pivô de reversão, ele mostra o que pra gente? Que a gente está no início de uma nova tendência. A gente vai proteger sempre fundos. Por quê? Porque olha só, o preço puxa para cima, corrige. Depois ele retoma a tendência. A gente já sabe que um topo anterior, ele é um nível de resistência. Ou seja, tem muita ordem ali de venda. E quando essa barreira de ordens de venda é superada, é céu azul, né? Que a gente fala. A gente tem ali o caminho limpo para a gente poder ter uma alta do preço, porque limpou ali a barreira de ordens de venda. Então, superada essa barreira, a gente sabe que o fundo anterior, ele tende a ser o quê? Se o topo anterior ele faz resistência, o fundo anterior faz suporte. Então, a gente vai sempre esconder nosso stop abaixo do fundo anterior. Então, à medida que o preço puxar para cima, a gente vai aguardar cautelosamente. Tudo bem, tem o trailing stop barra. Cada candle você vai defender a mínima. Mas vamos aqui do feijão com arroz. Vamos entender aqui como operar a tendência da maneira clássica. Então, cada novo fundo você vai proteger com seu stop. Então, um conceito importante, gente, para o operacional de tendência é que ele não vai ter uma alta taxa de acerto. Ele não vai ser, cada 10 operações eu acerto 9. Não, na verdade, cada 10 operações, se acertar 5, tá bom. Aí você fala, pô, mas aí tu não vai sair no empate? Não, porque a gente, quando surfa a tendência e consegue de fato entrar nela, a gente vai carregando. Então, se eu usar como referência a minha média de 20, se eu for protegendo fundos, né, eu consigo me manter por bastante tempo nessa tendência. Ó. De vez em quando vai ter um ruído, percebe? Aqui vem, ele viola esse fundo aqui. Mas se você também usa o critério da média de 20, ou se você usa stop ATR, que é muito interessante, eu expliquei numa outra aula, você vai conseguindo se manter mais tempo na tendência, tá? E você vai realizar, vai fazendo realizações parciais para você ir protegendo sua operação, e você vai sempre fazer realizações em níveis de Fibonacci. É muito importante você fazer as suas realizações em níveis de Fibonacci, porque Fibonacci ele é respeitado pelo mercado. Então, pessoal, a gente opera a tendência principalmente ligado na questão da progressão de topos e fundos ascendente ou descendente. A gente vai usar o auxílio das médias móveis para suavizar a tendência e a gente não se assustar com qualquer correçãozinha, a gente já, meu Deus, vou fechar a operação. Não, a gente vai estar com a média móvel ali mostrando pra gente que o preço está se mantendo abaixo dela, tá? A média de 20 tende a ser muito respeitada, ela é utilizada por institucionais e a gente vai usar o auxílio de uma média de 200 pra gente saber que a gente tá ali a favor de um tempo gráfico maior do que aquele que a gente está operando. Então olha como a coisa pode ser muito mais tranquila do que parece. Você não precisa ficar fazendo scalp, não precisa ir pro gráfico de 1 minuto, ficar igual maluco, compra e vende. No final do pregão você já fez 36 operações. Tudo isso tem um custo, né? A gente tem taxa. Mesmo que seja taxa de corretagem baixa, você vai ter spread, você vai ter os emolumentos da bolsa. E se a gente estiver falando, óbvio aqui, né? A gente vai falando de cripto ou de forex, você vai ter ali taxas, você vai ter spread, não tem jeito. Então vai custar mais caro para você ficar fazendo muitas operações. O ideal tende a ser você se posicionar a favor da tendência, ali clicar uma vez, 2 vezes, 3 vezes no máximo ali no dia, você clica ali o botão e você se mantém nessa tendência, só vai gerenciando, trazendo o seu stop, acompanhando a operação, fazendo realizações parciais e apertando poucas vezes o botão. Quanto mais vezes você apertar o botão, mais chance de você errar. Você vai estar se expondo mais ao risco quando você clica 36 vezes o botão de comprar e vender ao longo do dia. Então, muito importante assistir os seguintes vídeos: médias móveis, ondas de Elliott, Fibonacci e, é claro, teoria de Dow. Esses vídeos são muito importantes para você complementar essa aula aqui de tendência. E para quem quiser saber exatamente como é a minha estratégia operacional, o passo a passo da minha estratégia e poder falar comigo por áudio, poder tirar dúvida, poder mandar print de operações, perguntar se está certo, está errado. Quem quiser conhecer meu método operacional, confere a descrição do vídeo que tá tudo ali. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.